Oi, bom dia para você. O Record. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A união de fazendas modelo, agroindustriais e polos de tecnologia aplicada ao campo. Este conjunto faz parte do projeto Rota do Agro em Rio Verde, Goiás, que une turismo e agronegócio. O Danilo é produtor rural. Ele foi convidado para conhecer a Rota do Agro, projeto criado em conjunto pelo Sebrae e a Prefeitura de Rio Verde. A gente produz hortaliças e plantas medicinais sem agrotóxico. E a 15 quilômetros daqui da cidade, nós plantamos agrofloresta, que são um consórcio de plantas nativas do Cerrado e com plantas medicinais e algumas culturas anuais, tipo cana, mandioca, milho, tudo consorciado com a floresta. Ele conta que topou participar para buscar novos conhecimentos para melhorar o trabalho nas propriedades da família. O intuito aqui é a gente trocar experiência e tentar divulgar o que a gente faz, o que a gente produz, que são produtos mais sustentáveis, para a comunidade. O projeto foi criado em 2023. Já são mais de 2 anos possibilitando essa troca entre especialistas e produtores da região. A Rota do Agro é uma iniciativa para transformar a cidade em polo de referência em agrociência, tecnologia e negócios. A ideia é transformar propriedades rurais, agroindústrias e centros de pesquisa em locais de visitação. Quem resolver participar da Rota do Agro vai visitar ambientes super preparados, que vão ter, a gente chama de hosts, Quem vai receber esses visitantes vai trazer todo o conhecimento técnico, toda a bagagem que esses profissionais passaram nessa atividade econômica, além também de estar envolvido nos encontros e expandir o seu network nessas atividades econômicas, no agro, que é muito rico e que pode resultar em conexões que se transformam em negócios. Hoje a visita foi aos laboratórios de biotecnologia e agricultura vertical do Instituto Federal Goiano em Rio Verde. Eles puderam presenciar como que é feito o cultivo, o que é utilizado para ter uma melhor produção, qual que é a eficiência no cultivo e voltado principalmente para a sustentabilidade. A Val também é produtora. Ela trabalha com piscicultura, olericultura e cinturão verde. Ela espera conseguir aplicar na fazenda tudo o que aprendeu. O uso das abelhas para polinização, já utilizo as sem ferrão e as com ferrão para polinizar a soja, maracujá, a olericultura, então eu quero fazer ela em maior escala. Rio Verde já é conhecida como a capital do agro em Goiás. A ideia do projeto é consolidar a cidade como um centro de inovação e conhecimento, atraindo visitantes de todas as regiões do país e investimentos para o agronegócio local. As pessoas que mais podem usufruir da Rota do Agro é para o público, está em aberto, mas produtores rurais, pesquisadores e investidores conseguem encontrar na Rota do Agro uma oportunidade, tanto para conhecimento, também para investimento e networking. Muitas vezes os produtores não têm acesso a essas pesquisas que tem aqui nas universidades. Então é uma forma da gente conseguir fazer uma extensão do trabalho daqui e trazer essa novidade para eles lá no campo. Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, conseguem aproveitar os grãos verdes do café, aqueles que não maduraram na época certa. A ciência está transformando o que seria um problema para os produtores em uma bebida com sabor surpreendente. Aqui no Alto Paranaíba, o café faz parte da paisagem, da economia e da cultura. Mas quando o grão não amadurece na hora certa, o destino costuma ser o descarte ou a fermentação do grão verde, ainda em estudo. Foi justamente nesses frutos verdes que cientistas da UFO de Patos de Minas enxergaram uma oportunidade.
Então, quando a gente tem a separação ali por densidade e nós temos frutos maduros juntos com frutos imaturos para ser processados, a primeiro momento nós estudamos aí com a questão ausência de frutos verdes, ausência de frutos imaturos e presença, que foi com 11%. E nesse trabalho específico a gente tem 70% de frutos imaturos aí nos cafés. Os grãos verdes são separados e levados para o laboratório, onde passam por um processo de fermentação controlada. Além disso, nós também trabalhamos com a parte da microbiota, entender o que essa microbiota, presente aqui nessa fazenda, traz de benefícios para o café da Chuá. Uma parte importante que foi desenvolvida durante todo esse tempo foi identificar as potencialidades de cultivares e da microbiota presente no solo. E é lógico que a gente está começando a estudar, então a pesquisa ela não para, ela continua, ela sempre busca alternativas, mas a gente já tem ali um indício de que sim, que a gente pode usar os frutos imaturos juntos com frutos maduros num processo de fermentação controlado em condições assépticas, já que nós estamos utilizando alimento, Então a gente tem que prestar bastante atenção que nós estamos trabalhando com alimento que vai na boca das pessoas e olha que pode ser o primeiro alimento do dia. Da fermentação ao descanso e torra. Muito trabalho para a Luísa, pesquisadora responsável por testar mais de 30 vezes o café e conseguir convencer os avaliadores do grão, os Key Graders, profissionais com certificação de excelência. E o resultado surpreendeu. Mais de 80 pontos na escala internacional, classificando a bebida como especial. A gente teve como resultado que com uma porcentagem de até 25% desses frutos imaturos ali presentes, desses grãos imaturos, eles trouxeram benefícios para a bebida, trazendo uma nota sensorial muito maior do que quando comparado aos grãos que não tiveram esses grãos imaturos ali presentes. Além dos testes que foram realizados através das provas do café, em laboratórios, pesquisadores também descobriram os componentes químicos que garantem a qualidade e a segurança desse alimento. Eles descobriram, inclusive, que o café produzido aqui, misturado verde com maduro, tem a qualidade igual ou até mesmo melhor do que um café comum. A gente retira grãos pretos, grãos ardidos, grãos quebrados, grãos brocados, pau, pedra, folha, todos isso é considerado um defeito de acordo com o protocolo da SCA. Então é retirado. E os grãos imaturos, que são os grãos verdinhos, ele é deixado. Então, quando ele é deixado, a gente consegue fazer tanto a análise de prova mesmo, quanto também algumas análises físico-químicas. Porque a gente percebe que esse fruto verde, ele tem uma maior concentração de antioxidantes e de biomoléculas interessantes aí também para o nosso consumo aí futuro. Eles são donos de um GPS super eficiente e já foram um dos mais importantes mensageiros do mundo. Com o avanço da tecnologia, ganharam outra função, viraram atletas. O Pombo Correio chega a voar 1.200 quilômetros e encontra o caminho de casa sozinho. Muito antes da internet, dos telefones portáteis e dos rádios modernos, as mensagens mais importantes e muitas vezes decisivas para salvar vidas eram confiadas a pequenos e silenciosos heróis, os pombos correios. Essa espécie tem um instinto de orientação surpreendente e ficou muito conhecida durante a Primeira e a Segunda Guerras. Em meio a tiros, explosões e trincheiras, levavam mensagens amarradas às patas, voando por quilômetros até o quartel-general. Um dos pombos mais famosos foi o Cher Ami, que serviu ao exército americano na Primeira Guerra. Mesmo ferido por balas, ele conseguiu entregar uma mensagem
mensagem crucial que salvou cerca de 200 soldados cercados na França em 1918. Thiers recebeu uma medalha de honra e virou símbolo da bravura animal em combate. O pombo-correio é uma variedade domesticada do pombo comum, da espécie Columba livia. Mais robusto, peito largo, plumagem brilhante e, acima de tudo, dono de um GPS natural que impressiona. O pombo-correio, o que a gente identifica na diferença é que o comum, esses que vivem aí pelas praças, ele tem o bico fininho e não tem essa áurea em volta do olho. Observa que o nariz do pombo é bem grande, olha, tá vendo? E tem uma áurea em volta do olho. E mais a situação da asa. Olha a posição da asa desse pombo. É bem diferenciada do comum, tá vendo? É uma asa bem preparadinha, longa, para exatamente o voo, né? A perfeição do voo e a velocidade que ele consegue atingir. E a situação é que a fidelidade do pombo é o retorno para a casa dele, a moradia dele. Já tem 2 séculos que o pombo-correio mudou de profissão. Deixou de ser carteiro para se tornar atleta. O José Wilson tem 25 aves. Já são mais de 20 anos cuidando e preparando o plantel para as competições. A gente pega eles, vão soltando a pequena distância, eles com a partir de 2, 3 meses de idade, a gente começa a levar eles ali, 5 km, 10 km, 15 km, 20 km, até uns 100 km. Aí, dali sempre tem os que destacam. Esses que destacam, a gente separa eles para colocar no campeonato, que vai fazer a disputa para a gente, para trazer os futuros troféus aí. Em Minas Gerais, são 65 associações filiadas à Federação Columbófila Brasileira. A mais famosa das competições é a Copa Minas Gerais, com trajetos que chegam a sair da Bahia. As provas são organizadas com precisão. Os pombos são levados em caminhões até o local de soltura e liberados ao mesmo tempo. Cada um tem uma anilha de identificação. É como se fosse o RG do pombo. O que vale é a velocidade média até o pombal de origem. Vence o pombo mais rápido, ou melhor, o mais eficiente em voltar para casa. Temos um aparelho chamado entrada eletrônica que a gente pega e aciona. Assim que ele chega, ele é acionado essa entrada eletrônica. Ali registra hora, minuto e segundo. E temos um programa que é nos dado pela Federação Brasileira para a gente poder apurar. Esse programa vai te dar a velocidade que ele veio e a localidade de cada residência. Cada pessoa mora num determinado bairro da cidade. Então aqui lá faz essa apuração por GPS, por distância, e que lá me dá a velocidade que ele veio, através dessa velocidade que ele veio, me dá o resultado. Primeiro lugar, segundo, assim sucessivamente. O campeonato mais longo foi lá em Poções, na Bahia. Foi solto os pombos lá 6 horas da manhã, eles chegaram aqui 5h30, 5h40 da tarde, apareceram os primeiros pombos já registrados, os primeiros pombos aqui na cidade já. Então, quer dizer, se eu colei em horário disso aí, dá em torno de 10 horas, 11 horas de voo e sem parar. Eu imagino que eles vieram sem parar, pela velocidade que eles vieram. Ele responde muito bem o cuidado que a gente tem e a situação dele retornar para casa, esse amor na moradia. Emociona. Emociona. Que emoção, hein? A produção de mel do Distrito Federal vem se consolidando como referência nacional, impulsionada pelo trabalho da agricultura familiar. Agora a gente vai conhecer um projeto que, além de gerar renda, protege as abelhas e o meio ambiente. Nem só de seca vive o Cerrado. Por aqui também é possível investir na criação de abelhas. Isso mesmo, o clima favorável e a diversidade de espécies garantem um mel com características únicas. O produto é valorizado tanto pela qualidade quanto pelos benefícios ambientais. De acordo com a Emater DF, além do mel, os produtores têm investido em própolis, pólen, cera e no resgate de abelhas, ampliando a diversidade da cadeia produtiva. Ganha o produtor e a natureza agradece. A atividade fortalece a polinização das lavouras, contribui para a conservação ambiental e gera renda para centenas de famílias. Os números confirmam o crescimento. Em 2023 foram produzidos mais de 34 mil quilos de mel, quase 17% a mais do que em 2019. Hoje são 290 produtores ativos, com
mais de 3.000 colmeias espalhadas por várias regiões administrativas. Viemos então até o núcleo rural Gerivá, localizado no Lago Norte, para conhecer de perto a produção familiar do seu José. Conta pra gente um pouquinho desse seu trabalho, que é um trabalho realmente de conservação de espécie de abelhas. É muito importante a gente fazer a captura salvando, devolvendo o meio ambiente, porque as abelhas é muito importante para a gente, para todo mundo, porque sem as abelhas a gente não tem nada, então a gente tem que fazer a preservação. O senhor faz a produção de mel para consumo próprio, vende também para o pessoal aqui da região, não dá para quem quer? Não dá porque o mel hoje, aqui tem que saber de quem compra, porque tem muita gente que vende açúcar falando que é mel. E o meu mel é puro, os conhecidos todos me procuram para comprar o meu mel. E aí, qual que é o primeiro passo aqui para começar a chegar lá nas abelhas, colher o mel? Porque tem que tomar muito cuidado, a gente já está paramentado. O primeiro passo nós já fez é botar a roupa, né? Botar o equipamento. E agora eu vou acender o fumigador, para botar uma fumaça nela para ficar um pouco mais tranquila, para poder não mexer na colmeia. E essa fumaça também acaba afastando ela do ser humano? Ela se sente mais um pouco acuada por conta acha que vai morrer queimada, ela enche o abdômen de mel e fica um pouco pesada e não ataca tanto se fosse mexer sem fumaça. Sempre dentro dessa casinha, dessa colmeia, só uma rainha? Só uma rainha. Se tiver duas, elas vão brigar e uma vai embora. E qual que é o papel da rainha? Só reproduzir, só botar ovo. Uma rainha ela vive de 2 a 5 anos. As operárias vivem 45 dias, porque as operárias trabalham muito e acabam morrendo, ficando velha rápido morre. O que é feito para tirar o mel desse favo? Quando a produção é grande, a gente vai colocar isso aqui numa centrífuga, que vai rodando e vai saindo o mel todinho. Eu, como é pouquinho, eu tiro numa peneira, boto na peneira num balde, no outro dia todo escorridinho, escorre todinho. E aí mel puríssimo, sem nenhum tipo de conservante? Natural, aqui é tudo natural. Então o processo é esse, você vai indo de casinha em casinha para retirar então aqui os favos e retirar o mel? Sim, colmeia por colmeia. É um serviço muito cauteloso, né, devagarzinho, para poder chegar na mesa de vocês. E uma outra dúvida que eu tenho também, demora quanto tempo para as abelhas produzirem, né, esse mel até que ele possa ser comercializado? Depende da florada. Se for uma florada boa, rapidinho a colmeia fica cheia. 1 mês, 15 dias, 1 mês está lotada. E eu quero mostrar para vocês, gente, detalhe aqui também, que tem várias abelhas aqui, tá? No favo, mas o seu Paraíba estava me explicando que essas abelhas aqui, elas não picam mais. Por que, seu Paraíba? Ela não consegue voar, porque é tão suja de mel. Quando se limpar, ela vai ferroar. E se você prender ela também, ela vai ferroar. Ela não consegue voar, pica, ela consegue, porque ela está suja de mel. E aí, no caso, como que ela faz essa limpeza? Elas se limpam entre elas na colmeia, elas se limpam para poder se salvarem. Ou seja, literalmente é um trabalho em equipe. A natureza é incrível, né? Vamos conferir agora como fica o tempo hoje em todo o Brasil. O último dia de 2025 será marcado por calor. Tempo abafado e pancadas de chuva típicas de verão em grande parte do país. As instabilidades ganham força, principalmente entre a tarde e a noite. E há risco de temporais. No sul, a madrugada começa com mais nuvens e chuva no leste e oeste do Paraná e de Santa Catarina, além de áreas do oeste e litoral norte do Rio Grande do Sul. Ao longo da manhã, o céu segue com variação de nebulosidade. E à tarde, as nuvens aumentam novamente em Santa Catarina, Paraná e metade norte gaúcha. Enquanto no restante do Rio Grande do Sul, o tempo segue mais firme. No sudeste, o dia começa com aberturas de sol. E a nebulosidade aumenta rapidamente a partir do fim da manhã, em São Paulo, Rio e em Minas. No centro-oeste, também há aumento da nebulosidade ao longo do dia. Já no nordeste, tempo mais firme na maior parte da região, com maior cobertura de nuvens no Maranhão, Piauí e oeste da Bahia. E no norte, o céu permanece carregado. Durante a madrugada e manhã, a chance de chuva mais fraca a moderada no leste e oeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul
além do litoral norte gaúcho. A partir da tarde, as pancadas se intensificam e se espalham mais pela região, além do norte gaúcho, onde chove de maneira moderada a forte e há risco de temporais no norte do Rio Grande do Sul, grande parte de Santa Catarina, sul, oeste e leste do Paraná. Desde cedo também há chance de chuva mais isolada no Triângulo e sul de Minas, interior e norte de São Paulo e em alguns pontos do sul do Rio. Entre o fim da manhã e início da tarde, as pancadas ganham força em São Paulo, metade oeste e sul de Minas, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, com chuva moderada a forte. E há risco de temporais no sul de São Paulo, Rio e de Minas, leste, nordeste e litoral norte paulista, interior fluminense e zona da Mata Mineira, onde a situação é de perigo para volumes mais elevados de chuva, além de áreas na Serra do Rio. Em Mato Grosso, também chove desde a madrugada em áreas do leste do estado, sul de Goiás, leste e sul de Mato Grosso do Sul. À tarde, as instabilidades ganham força e provocam chuva moderada a forte pela região, enquanto no norte e interior de Mato Grosso, além do sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul, há chance de temporais. No nordeste, chove mais forte pela manhã no interior do Maranhão e do Piauí, e ao longo do dia as pancadas seguem nessas áreas e se estendem para o oeste da Bahia e alguns pontos de Pernambuco, com chuva moderada a forte. Entre Salvador e o litoral sul baiano, além do norte do Ceará, a chuva ocorre de maneira mais fraca. E no norte, chove de maneira moderada a forte intensidade no Amazonas, sul de Roraima e no Pará, onde há chance de temporais. Em Rondônia, Tocantins, Acre e Amapá, as pancadas também ganham força ao longo do dia. E o tempo segue abafado pela região. E na virada do ano, a chance de chuva é mais alta em boa parte do país. Em áreas do leste de Santa Catarina e do Paraná, nordeste gaúcho, norte e interior do estado de São Paulo, metade sul de Goiás e de Minas, interior do Rio, sul do Espírito Santo, além do interior e norte de Mato Grosso, Amazonas e áreas no leste de Mato Grosso do Sul, incluindo algumas capitais, como em Curitiba, Florianópolis e Belo Horizonte. Válido entre as 8 horas da noite do dia 31 até as 2 horas da manhã do dia 1º de janeiro. E em São Paulo e no Rio, risco moderado de chuva. Rajadas de vento variam entre 40 e 50 km por hora em boa parte da faixa litorânea do país, além de áreas do nordeste e sul do Brasil e sul de Mato Grosso do Sul. E a umidade do ar segue em atenção, podendo ficar abaixo dos 30% na tarde desta quarta-feira, no sul gaúcho, além do interior do Nordeste, norte da Bahia, oeste de Sergipe, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, interior do Ceará e de Pernambuco, além de algumas áreas do norte do Piauí. E em relação às temperaturas para este último dia do ano, máximas de 31 graus em Campo Grande e em Goiânia, 32 em Salvador, São Paulo e Porto Alegre, 33 em Belo Horizonte e até 36 graus no Rio. Desde que a China firmou um acordo comercial com os Estados Unidos, o setor agrícola acompanha o retorno de Pequim às compras de soja no mercado norte-americano, depois de meses sem nenhuma aquisição. Apesar do Brasil ser mais competitivo, como fica a expectativa de negócio daqui para frente, hein? Quem chega para fazer uma análise para a gente é o Felipe Serigati, que é pesquisador do FGV Agro. Bom dia, Felipe. Seja sempre muito bem-vindo ao Record News Rural. Olá, Kelly. Como sempre, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece sempre. Felipe, como é que você vê essa movimentação em relação à soja entre Estados Unidos e China? Seria uma compra política? Então, é uma leitura possível, tá? Então, de fato, né? Há um processo de negociação, tá? Desses acordos tarifários, desses atritos, na verdade, comercial entre Estados Unidos e China. Um dos itens dessa negociação é justamente a aquisição de soja pela China, soja norte-americana. No entanto, é possível também a gente uma outra leitura, né? Cedo ou tarde, essas aquisições teriam que acontecer. Então, não tem a China nunca originou soja exclusivamente do Brasil. Ela sempre demandou um volume de soja também vindo dos Estados Unidos. Se a gente for olhar para o retrovisor, olhar ali para anos anteriores, até mesmo se a China adquirir, cumprir a promessa de adquirir lá as 12 milhões de toneladas, vai estar abaixo do que ela adquiria normalmente, né? Então, imaginar ali um volume, por exemplo, de 4 milhões, super razoável. Combinando agora essas duas leituras,
4 milhões faz diferença para o volume total que a China precisa? Não, não faz muito não. Por isso que eu acho que é super razoável justamente essa leitura. Olha, essa compra está sendo realizada justamente para a China sinalizar para os Estados Unidos, olha, da minha parte, eu estou evoluindo, inclusive aqui fazendo um gesto grande de boa vontade. Por quê? Olha, esses 4 milhões de toneladas não é o que vai fazer diferença para mim e ainda assim eu consigo obter esse volume a um custo menor, originando essa soja do Brasil. Enfim, então, independente de qual seja a leitura, eu acho que o ponto central não deve ser surpresa para ninguém a China originar uma fração, mesmo que seja uma fração menor, de soja nos Estados Unidos. Pois é, até janeiro, final de janeiro, então, previsão de 12 milhões de toneladas de soja. Então, de que forma essa volta da China a comprar dos Estados Unidos afeta aqui o grão brasileiro ou não afeta? Então vamos lá, né? Isso vai depender naturalmente do momento em que for acontecer a comercialização ou o travamento de preços aqui pelos produtores brasileiros. Óbvio, cada produtor, cada região tem um custo diferente, tem uma estratégia diferente, vai ter esse grão ali disponível em um momento diferente. Mas o fato então vamos por partes aqui. Olhando para as projeções, por exemplo, do USDA, a gente tem ali um volume de soja sendo ofertado no mercado internacional bastante razoável, tá? Se fosse fazer ali a soma, né, Estados Unidos, Brasil e Argentina, gente, é um volume considerável. Tem demanda aquecida por esse grão? Sem dúvida alguma, seja para alimentação, para ração, seja para produção de biocombustível. Tem demanda, mas ainda assim, mesmo com essa demanda aquecida, é um volume muito considerável. Outro ponto que é importante a gente está naturalmente olhando a situação pelo lado aqui do Brasil, mas para o mercado internacional, o Brasil é o ponto mais importante, é a questão mais relevante para saber o que deverá acontecer com o preço ou com o volume disponível da soja no mercado internacional, tá? Então, se esses estoques de passagem vão ficar mais confortáveis ou menos confortáveis, vai depender naturalmente do que acontecer aqui na safra brasileira. Por um lado, as projeções é de uma senhora safra, de uma safra brasileira recorde. Por outro lado, nós tivemos atrasos, em algumas regiões tivemos notícias inclusive de replantio, o que naturalmente eleva o custo para o produtor que teve que incorrer nesse procedimento. Fato ponto importante para o mercado internacional e aí, como vai evoluir a safra brasileira? Porque a projeção é de uma safra recorde. Será que a realidade vai entregar realmente uma safra nessa dimensão? Vamos ver como é que a nossa safra evolui. A gente vai ter que acompanhar aí de perto. Agora, Felipe, para o brasileiro, de forma geral, entender, principalmente quem é do agro também, vamos dar um panorama da força do Brasil quando o assunto é esse grão e também o que a gente vai enfrentar pela frente em relação aos concorrentes, o que a gente está acompanhando de tendência para 2026. Então, vamos lá, né? Para 2026, de novo, Brasil é a variável mais central. A gente executou ali o plantio sob os efeitos da Laninha. Claramente, em algumas áreas houve atrasos. Eu acho que dentro dos atrasos aqui merece destaque a gente colocar o leste do Mato Grosso, uma parte de Goiás. Tocantins estava com atraso, mas conseguiu aproveitar ali as chuvas e, vamos dizer assim, recuperar ali o ritmo de plantio, mas não é todo o Brasil que conseguiu plantar ali no momento esperado que a gente estivesse conversando, por exemplo, no mês de agosto. O fato é o seguinte, então, para o mercado internacional, safra cheia, o que vai determinar quão cheia vai ser essa safra é justamente o desempenho da safra brasileira. Em termos de preços, né? Óbvio que ninguém tem bola de cristal, tá? Olhando para o caso brasileiro, contribuindo para essa incerteza, nós temos a movimentação do câmbio, mas vamos lá, a gente está vendo ali preços, não são preços recordes, no caso ali da Bolsa de Chicago, mas também já vimos operando com preços bem mais desafiadores,
No entanto, olhando aqui para o Brasil, deve sempre levar em consideração o movimento da nossa taxa de câmbio. Então, e abrindo rapidamente essa taxa de câmbio, a gente viu ao longo do ano 2025 um forte movimento de redução da taxa de câmbio, um forte movimento de apreciação do real. Agora, devemos aguardar isso em 2026? Gente, na mesma intensidade, está fora do radar. Não vou dizer que é impossível, mas está fora de radar o movimento de apreciação do real que a gente viu em 2025. Qual que é a variável-chave? Todo mundo sabe, 2026 temos eleições, temos uma questão fiscal complicada a ser resolvida, e essa questão fiscal, o mercado vai precificar a sua resolução dependendo de como caminhar as pesquisas de intenção de voto. E, nessa direção, qualquer atrito político no meio do caminho, mesmo que fora ali, né, do contexto direto das eleições, pode aumentar a percepção de risco aqui no Brasil e, naturalmente, fazer essa taxa de câmbio subir. Veja que, por mais que isso possa ser favorável, não dá para contar com esse cenário. Então, daí que a gente recomenda a melhor opção, abrir uma janela. Essa janela ali já defende uma margem minimamente razoável, tenta garantir essa margem pelo menos por uma fração da sua produção, porque deixar ali, apontando ali com a flutuação das variáveis macro ou das próprias variáveis de mercado, no caso ali da soja, você está se expondo a um risco muito provavelmente excessivo e desnecessário. No caso da soja, Felipe, você avalia que o nosso risco ele é ainda maior, se tratando que a grande volume de exportação tem um único cliente, ou seja, a China? Com certeza, né? E veja, esse risco, óbvio que vale para o Brasil, mas vale para o mundo. Grande certeza do mundo que vai acontecer nesse mercado é justamente a evolução da safra brasileira. A gente colocou aqui desse risco, né, a respeito do Brasil de ser ali, ter um único grande comprador. Não é o único comprador, mas em termos proporcionais é um comprador muito relevante. Veja que a própria China tenta evitar isso, né? Vamos colocar aqui dois exemplos. Quando a gente vê a China adquirindo grãos, ela olha para o Brasil e sabe, esse cara aqui é o meu parceiro preferencial. Mas também é desconfortável para ela depender de um único fornecedor. E veja que, até mesmo num caso de um subproduto, não aqui da soja, mas falando aqui do milho, por exemplo, do DDG, a gente tem uma situação semelhante, só que na direção oposta, né? Então, a China adquire muito DDG, praticamente toda a totalidade do DDG que ela pega no mercado internacional, ela adquire dos Estados Unidos. E é um cenário super razoável você ter a seguinte avaliação: precisamos diversificar os nossos fornecedores. E, naturalmente, nessa agenda, o Brasil ganha grande destaque. Basta lembrar, em ano, por exemplo, que a gente teve boa safra no Brasil e uma quebra de safra nos Estados Unidos, foi justamente o Brasil que se tornou o maior exportador mundial de milho. Então, no caso da China, super razoável nesse esforço tentar diversificar os seus fornecedores, também vir comprar outros produtos aqui do Brasil, produtos que, embora a gente tenha exposição, talvez não no volume que a China gostasse de comprar, mas que tem aqui à disposição para não precisar depender unicamente de um outro vendedor. Pois é, Felipe, você citou alguns setores, na verdade, fatores importantes da porteira para fora e que, obviamente, impactam da porteira para dentro. Mas tirando a questão climática, da porteira para dentro, quais foram os principais desafios do produtor rural em 2025 e qual a tendência de desafio para 2026? Então, vamos lá, né? 2025, certamente o pessoal vai lembrar que a preparação ali da safra 25-26, ou o ponto de partida da safra 25 e 26, foi uma safra com custos de financiamento elevados, né? Isso não é exclusividade do agro brasileiro, isso vale para a economia brasileira como um todo, mas o fato é, a gente cruzou o ano 2025 com uma taxa de juros de referência, né, a nossa taxa Selic, em patamares muito altos. Mesmo quando você desconta a inflação projetada dos 12 meses seguintes, que vai dar taxa de juros real, patamar muito elevado.
Só que isso não conta toda a história, né? Se a gente for pensar principalmente nos fertilizantes utilizados ali na primeira safra, na safra de verão, também foram fertilizantes que foram adquiridos a um custo bastante elevado, tá? É verdade, né? Ao longo do segundo semestre, principalmente ali ao longo do quarto trimestre de 2025, a gente viu esses fertilizantes acomodando com preços mais razoáveis. Só que esse aí não vai bater no custo de produção direto da safra de verão, mas isso abre uma possibilidade melhor para os custos de produção da segunda safra. Só que a segunda safra, vamos dizer assim, é o reino do milho, o reino da soja é justamente a primeira safra. Então, o que o pessoal vai lembrar em 2025 é justamente, olha, custos de produção elevados. De um lado, por parte ali dos fertilizantes, com uma relação de troca que já foi mais favorável em outras ocasiões, e do outro lado, custos de financiamento operando em patamares bastante elevados. Pois é, o Brasil precisa pensar nessa questão do custo do financiamento, sem falar num plano safra mais robusto, que atenda de fato às necessidades do setor. Pois é, então, vamos lembrando aqui, tá? Eu sei que todo mundo, na hora que for buscar ali as matérias, vai estar plano safra com valor recorde de recursos, né? É verdade, ele é valor recorde em termos nominais. Se você descontar a inflação acumulada no período, em outras palavras, se for avaliar o poder de compra daquele recurso, é um volume de recurso ofertado menor que tinha sido no ciclo anterior. E ainda assim, ao menos aqui no GV Agro, a gente não está confortável com o pessoal ter colocado, inclusive, recursos de CPR como volume total de recursos sendo ofertado via plano safra. CPR tem uma outra natureza, você pode até ter um problema ali de dupla contagem. Mas ok, saindo dessa discussão técnica, passa a descontar a inflação, o volume de recursos ofertado via plano safra foi menor do que tinha sido ofertado no anúncio anterior. E no meio disso tudo também, acho que existem dois pontos que a gente vai precisar pensar muito bem se vamos conseguir avançar em 2026. A questão logística, por exemplo, com atraso muitas vezes nos portos, e o armazenamento, que são dois pontos interligados, mas que trazem, sim, muito prejuízo ao produtor rural. Sem dúvida alguma, são dois desafios importantes, né? E assim, não que não tenha havido desafio, progressos, houve progressos, mas veja o tamanho do desafio. Então, nós estamos falando, né, de acordo com as projeções da Conab, nós estamos falando aí de uma safra de grãos acima de 350 milhões de toneladas. Guardem esse número. Se a gente estivesse conversando há 5 anos, gente, a safra recorde seria uma safra de 270 milhões de toneladas. E aí nós temos ali um incremento de 80 milhões de toneladas, que não é só o que acontece dentro da porteira que tem que viabilizar isso. Não. A necessidade de financiamento ele aumenta. Então, é um desafio, agora tem que viabilizar recursos para uma safra 80 milhões de safra de toneladas maior, num prazo apenas de 5 anos. Mais do que isso, vai ter que agora ajustar a logística, inclusive a parte de armazenamento, para uma safra 80 milhões de toneladas maior em apenas 5 anos. Então, o problema existe, o problema não é de hoje, houve progressos, só que o desafio ele continua. Gente, então lá, 80 milhões de toneladas, se for pegar soja e milho, é quase que a safra da Argentina. E aí, como é que você vai para criar uma logística em 5 anos para você absorver uma Argentina inteira? Então, o desafio ele é grande, mas olha, o que acontece dentro da porteira não vai mudar. Então, provavelmente, a gente ainda vai estar por algum tempinho correndo atrás dessa solução. Por mais que seja desconfortável, quando a gente compara com outros setores, vamos ser sinceros, é um bom problema. Em que sentido? É um problema que deriva do sucesso de um determinado setor. Vai ter diversos setores aqui que não estão demandando isso. Por que não? Simplesmente porque não estão crescendo. No caso do agro, não. Como está crescendo a taxas aceleradas, vão surgindo problemas, às vezes até mesmo naturais, de um crescimento acelerado. Mas ok,
sendo natural ou não, continua sendo um problema, continua sendo um desafio a ser tratado. Felipe, sempre especial demais para a gente te ouvir. Muito obrigada pela análise, um bom dia e até a próxima. Bom dia a todos, até a próxima e, como sempre, muito obrigado pelo convite. Obrigada, a gente que agradece. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!